bom? Então, gostaria novamente de agradecer a todos, né, principalmente a banca avaliadora, pela participação na banca de qualificação da mestranda Isabelle Costa Luiz, com o título Ambiente Construído pela Análise da Caminhabilidade em Hotspots de Acidentes envolvendo pedestres em Joinville. Isabelle, você tem 30 minutos para fazer a tua explanação, eu vou controlar o tempo, vou te avisando, né, se você ainda tem alguma coisa a falar ou não. Depois os membros da banca têm 20 minutos cada um para fazer as suas explanações, arguições, e aí nesse momento a gente combina se você vai responder a cada um deles ou se vai deixar para o final. Então isso vai ficar bem a critério de cada professor. Então no momento que ele estiver fazendo a explicação, a explanação dele, ele já vai conduzindo dessa forma, tá bom? Boa apresentação. Nós todos vamos ficar aqui presencialmente com a câmera ligada, isso é importante, certo? Mas vamos mutar aqui para deixar a voz para você. Uma boa apresentação. Obrigada, professora. Então, também quero agradecimento especial a todos e todas que estão aqui, principalmente os professores Evandro e a professora Tatiana, pela disponibilidade, né, pela leitura do trabalho, por disponibilizarem esse tempo. Então, como a professora Andréia falou, o título do trabalho é Ambiente Construído pela Análise da Caminhabilidade em Rotas de Acidentes envolvendo pedestres em Joinville, Santa Catarina. Que eu faço. Então, a estrutura da apresentação, ela foi dividida em introdução, justificativa, falar um pouco dos objetivos, a metodologia de pesquisa, o referencial teórico, o estudo aplicado, um pouco do resultado, quais são os próximos passos, o que eu espero da pesquisa e um cronograma até o fim do mestrado. Então, iniciando com a introdução, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1,35 milhão de pessoas elas morrem no mundo em decorrência dos acidentes de trânsito, né, e umas outras também consequências. E muito disso é em decorrência do aumento da motorização, que tornou as ruas inseguras, principalmente para pedestres e ciclistas. E no Brasil, aproximadamente, né, entre 50% e 65% das vítimas de acidentes de trânsito, elas são pedestres. É uma taxa preocupante, visto que há um envelhecimento da população mundial, né, há estimativas que até o ano de 2050 e aproximadamente 2% da população será de idosos, e destes 80% viverão em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né. A gente tem taxa alta de atropelamentos, e os idosos, com o passar do tempo, eles tendem a apresentar uma diminuição dos atributos físicos, né, de visão, de audição, agilidade. Enfim, essa diminuição desses atributos faz com que eles acabem ficando mais expostos quando eles têm ao trânsito, né, principalmente quando a infraestrutura ela é ruim, é de uma qualidade péssima. Então, por isso é importante que as redes o transporte a pé, elas sejam confortáveis e diretas, né? As fachadas dos edifícios, elas devem compor o ambiente, o espaço, para mais conforto e segurança. Locais com alta densidade e uso diversificado do solo, eles também incentivam esse deslocamento a pé. E uma cidade assim, que pode ser considerada caminhável, ela passa a sensação de que os pedestres eles não serão atropelados, né, a ponto que a gente opte pela caminhada. Então, assim, entendo que caminhar é um direito de todos, né, caminhar com segurança é um direito de todos. Então, entendendo que a caminhada ela é o principal meio de deslocamento, que sempre foi uma forma universal de se deslocar, né, mas como a maneira como a gente projetando as nossas cidades, né, tem ido na contramão disso, pois temos priorizado os veículos automotores, né, principalmente o automóvel particular, e, né, em decorrência disso, a gente tem essa insegurança no trânsito, principalmente nas intersecções viárias, que elas acabam sendo um ponto de conflito, porque é local que disputa de espaço,
né? É um local também de muitas tomadas de decisões, e por conta disso ela acaba sendo também um local com um alto índice de atropelamentos e de colisões também. E no Brasil, cerca de 36% dos atropelamentos, eles ocorrem com pedestres idosos, né? Os quais estão sujeitos aí a sofrerem lesões de maior gravidade ou que virem a óbito. Então, nesse sentido, em 2012, o Brasil criou uma política nacional de mobilidade urbana, por meio da lei, e o município de Joinville, através dessa diretriz nacional, desenvolveu o plano de mobilidade e o plano diretor de transportes ativos, no ano de 2015 e 2016. Né? Os planos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população por meio da mobilidade e pelo incentivo dos transportes ativos, né, dos transportes não motorizados. Mas, apesar dessa política, a infraestrutura existente ainda ela apresenta problemas, principalmente na rede do transporte a pé. As calçadas elas têm descontinuidade de pavimentação, tem problema de drenagem, tem problema de rebaixos, enfim, uma série de problemas. E as intervenções que vêm sendo adotadas ultimamente têm sido voltadas para resolver o fluxo de veículos e a demanda por estacionamentos, né? Então, diante desse contexto, a caminhada ela acaba sendo dificultada, principalmente para aqueles que têm a mobilidade reduzida, como é o caso dos idosos. Então, o objetivo o objetivo do trabalho como um todo é analisar a influência do desenho urbano nas ocorrências de acidente de trânsito com pedestres acima de 60 anos. E isso passa pelos objetivos específicos, que é calibrar e validar o método de identificação dos hotspots envolvendo pedestre acima de 60 anos, né, no município de Joinville, identificar os elementos do ambiente construído que favorecem a ocorrência desses acidentes, mensurar as variáveis do ambiente construído por meio do índice de caminhabilidade. A metodologia de pesquisa. É uma pesquisa do tipo exploratória, né? Ela passa primeiro por um momento da busca do referencial e depois pela busca dos dados, né, em campo. O procedimento bibliográfico primeiro pelo tema ambiente construído e segurança viária. Foram utilizadas as palavras Built Environment and Road Safety. Foi feita uma busca no periódico da CAPES e no Science Direct. Foi feita uma leitura dos títulos primeiro, depois uma leitura dos resumos e, por fim, uma leitura completa dos artigos. E isso resultou em 34 artigos selecionados. Desses artigos selecionados, a maioria foi desenvolvido nos Estados Unidos, no Canadá e na China. E a maioria desses artigos, eles apresentam um estudo do tipo exploratório. O método de análise utilizado por esses artigos assim, métodos estatísticos tradicionais, vamos dizer assim, foram 24 pesquisas, e o métodos computacionais, que seria o aprendizado de máquina, foram 5 pesquisas. E 2 pesquisas, elas utilizam ambos os métodos. Com relação ao tema da caminhabilidade, as palavras utilizadas são o walkability and safety e o walkability and other people. Também foi feita uma busca no periódico da CAPES, da Science Direct, feita a leitura do título, posterior dos resumos e, por último, completa dos artigos. O que resultou aí em 16 artigos selecionados e mais 2 referências foram adicionadas para complementar o tema, né, por conta da importância do tema. E os países, né, que mais desenvolveram as pesquisas selecionadas são os países que participam da União Europeia, então, do continente europeu, daí pesquisas do Brasil e da China. E a maioria desses estudos também, eles apresentam um desenho exploratório. O método de análise utilizado nesses artigos é estatístico e ou computacional, que foram 7 pesquisas, e aplicação de questionários, que foram 5 pesquisas. E 4 pesquisas, elas fizeram uma revisão bibliográfica. Para a metodologia, para o método de identificação dos hotspots,
Essa pesquisa ela se baseou no projeto de requalificação urbana e segurança viária do município de em São Miguel Paulista, no ano de 2019, né, fez uso da estatística Gersdorf-Star. E como que essa estatística ela funciona, né, como que ela vai? A partir de uma variável que ela é escolhida pelo pesquisador, ela considera o ponto e os seus vizinhos e busca identificar agrupamentos ou clusters. Ou seja, ela vai identificar se existe a probabilidade de ocorrência ou não de acidentes em determinadas regiões. Então, aqui nessa função, aqui para exemplificar, por exemplo, quanto maior o z-score, maior é a probabilidade de ocorrência e agrupamentos com valores altos, né? São os hotspots. Quanto, essa outra ponta aqui, quanto menor for o z-score, maior é a ocorrência de valores baixos, né, de grupos que seriam daí os cold spots. E o que isso representa? Isso expressa que há uma inexistência de aleatoriedade, né, refletindo assim que existe um agrupamento. E o que se encontra dentro da função, né, entre os dois extremos, são aleatórios, né, seriam colisões aleatórias, né, não teriam essa alta probabilidade, vamos dizer assim. Então, a estatística, ela trabalha, né, em relação aos seus vizinhos, não só o ponto em si, só fazendo contagem de pontos também, né, não é só a quantidade que importa, mas sim também a sua vizinhança. E o que ela faz? Como ela considera, ela faz uma relação, identifica aquilo que está fora da média, e, né, a partir da variável escolhida, ela vê aquilo que está fora da média, e identifica daí os locais de probabilidade de ocorrência ou não. Né? Então, ela acaba considerando a região como um todo, e não só o ponto em si. Ainda envolvendo a pesquisa, ela foi dividida em 4 partes. Primeiro, a busca do referencial teórico, seguido do método, que é a coleta dos dados, né? Enfim, toda uma aplicação. Feita a definição dos hotspots, que eu vou explicar mais para frente. E, posteriormente, uma análise do local, né? Com a verificação do ambiente instruído nesses pontos. E levantamento das variáveis e aplicação do índice. Falando um pouco agora do referencial teórico. Aqui eu trago 2 figuras. Nessa primeira figura são os autores utilizados dentro da pesquisa. Na segunda figura eu trago as variáveis que foram utilizadas por esses autores. Eu vou tentar fazer um link aqui entre as variáveis e os autores. Eu peço desculpa pela pronúncia dos nomes, porque, né, não sei direito como falar alguns sobrenomes, mas vou tentar falar as principais variáveis de forma reduzida por conta do tempo. Então, quando eu pego a variável acidentes de trânsito, por exemplo, que é uma variável bem recorrente, ela aparece praticamente em todos os institutos, né? Porque, dentro do tema ambiente construído de segurança viária, alguns utilizam para identificar padrões, outros para identificar os hotspots, outros locais com grande quantidade de acidentes, ou outros só simplesmente para partir do ponto onde tem acidente e fazer as análises. E nesses sentidos, Iacopou e Danes relatam que a localização dos hotspots é um importante achado de pesquisa, né? É um importante resultado da pesquisa, mas que esse resultado pode ser gerado conforme a variável que for utilizada. Por exemplo, dependendo da idade que for utilizada, ou tipo de veículo, ou tipo de modal, esse hotspot pode variar ao longo do dia ou de localização também, né? Uma outra variável bastante utilizada é a questão do uso do solo. Ela também está praticamente em todos os artigos. Uma pesquisa desenvolvida em Porto Alegre por Obelheiro, ela relata que a variável do solo, ela é uma variável que apresenta uma correlação muito forte com os acidentes de trânsito, né? Nesse sentido, Miranda, Moreno, Morris e Arai, eles ressaltam que o ambiente construído, ele atua de forma indireta na ocorrência de atropelamentos, né?
sendo que essa é mediada pela atividade pedestre. E muito da atividade pedestre ocorre por conta também do uso do solo. E uma outra pesquisa também desenvolvida por Jin, Shen e Zhao, eles relatam que existe uma linearidade entre o ambiente construído e a frequência dos atropelamentos. E daí ele atribui essas ocorrências, por exemplo, à densidade familiar, na questão de demografia, e ao uso comercial e ao uso misto. Então, entra a questão do uso do solo. E ainda reforçando a questão do uso do solo, eles relatam que as zonas de atração para o pedestre, daí eles citam hospital, shopping center, bares, são locais com alta probabilidade de ocorrências. Agora, com relação às variáveis características da via, infraestrutura, Christberger, ele afirma que os cruzamentos com 4 ou 5 segmentos, eles apresentam maiores chances de colisão ou de atropelamentos, né? E a presença de faixa de ônibus, tamanho da faixa de pedestre, presença de pontos de ônibus nas interseções, presença de estacionamentos, eles estão associados aos acidentes com lesões, né? Foi identificado em 3 estudos, um feito por Morris, outro por Strauss, Miranda Moreno e Morse, e Dai Jaworski. E complementando Strauss, ele diz que o número de pistas e as entradas e saídas de comércio influenciam também na ocorrência de lesões em cruzamentos, né? Então, também linka aí um pouco a questão do uso do solo. A questão da variável do tráfego, né, o volume de tráfego, Miranda Moreno, no estudo, ele afirma que o volume de tráfego é a maior causa de cruzamentos. Né? Então, tem uma relação direta com os acidentes. E ainda fazendo uma relação de mais variáveis, no Kerr-Dimitri, eles falam que os jeitos do ambiente construído, somados às características da via, o comportamento, percepções, características sociodemográficas, a qualidade da infraestrutura, principalmente das travessias, influenciam no comportamento transgressor do pedestre. Né? E daí eles identificam que os homens tendem a ser mais propensos a esse tipo de comportamento. Então, aí é uma questão de comportamento mesmo, que eles acabam identificando dentro dessas variáveis. Então, assim, resumindo, há uma gama de variáveis utilizadas, como a gente vê aqui, né? Não existe, assim, para medir a relação entre o ambiente construído e a segurança viária, não tem um método único, uma metodologia única, né? É essa variável que faz isso com certeza. Mas, porque imagino que isso varia de acordo com o contexto e a disponibilidade de dados, mas a gente vê que existem algumas recorrências de variáveis, como o uso do solo, os acidentes de trânsito, características da via, questão demográfica, assim, que podem relatar melhor essa relação entre o ambiente construído e a segurança viária. Com relação à refinação teórico da caminhabilidade, também trago aqui alguns autores utilizados. Aqui as variáveis utilizadas dentro desses estudos. As variáveis, elas não existe uma distância grande de quais são usadas ou não. Basicamente, você vê elas, né, elas basicamente são praticamente as mesmas, assim, dependendo dos índices que são utilizados. Mas tem umas que sobressaem-se um pouco, vamos dizer assim, não é como no item anterior, que algumas elas são mais fortes. A questão da caminhabilidade, por exemplo, um estudo feito por Wang e Yang, de um compilado aí de referencial teórico, de estudos sobre caminhabilidade, identificam que faltam práticas padronizadas para analisar o ambiente construído de forma objetiva, né, para fazer essa análise, e que isso acaba impactando nos resultados dos índices de caminhabilidade. Mas eles também ressaltam que o sucesso de aplicação do índice se dá por conta do uso de sistema de informação geográfica, por conta da atividade e eficiência na coleta de dados. Com relação à variável clima, não é sobre caminhabilidade. Rodrigues, ele, num estudo feito no Rio de Janeiro, ele avalia que os indicadores que contemplam a questão de ciclos ou quarteirões parecem ser mais completos e representativos para medir a relação entre conectividade com a caminhabilidade.
Tá? Agora, sim, com relação à variável clima, Hack afirma que, apesar de a gente utilizar mais as variáveis que influenciam em ações de planejamento, como é a questão da infraestrutura e do comportamento, as variáveis de clima e topografia também são importantes para a abrangência e assertividade das análises. E isso, um estudo desenvolvido em Florianópolis, com idosos, feito por Giel, ele identificou que tanto a infraestrutura como o clima, eles são importantes para incentivar a caminhada. O clima, ele aparece aí como uma variável importante também. Agora, com relação, né, às demais variáveis, assim, Choi, ele afirma que os principais fatores de estudo sobre mobilidade são a questão da densidade, a questão da conectividade, a diversidade de uso do solo, e ele sugere que as medições ocorram em escalas. E afirma ainda que o ambiente construído, somado à demografia e o contexto, são predominantes para influenciar a iniciativa em caminhar. Já Valenzuela Montes e Taveira Garcia, eles indicam, assim, na pesquisa que eles fizeram, que os fatores de maior representatividade nas pesquisas que linkam mobilidade e acessibilidade, as variáveis mais representativas seriam distância percorrida, o uso do solo, de calçada e arborização, mas aí considerando a escala local, né, nível local. E já o plano desenvolvido, o plano de caminhabilidade, ele definiu 5 atributos de análise, que seria a questão de direção, da continuidade, a questão das travessias, intersecções, a questão do interesse visual da unidade e a questão da segurança. E isso sendo trabalhado desde o macro, né, nível de planejamento da cidade, até o micro, nível de projeto e detalhamento. Conforme relatado nos estudos sobre ambiente construído e mobilidade, o ambiente construído, ele acaba interferindo na qualidade da caminhada, né? E os índices permitem mensurar esses atributos para detectar as melhorias, sendo um deles o índice de caminhabilidade. Então, tendo esse panorama, as variáveis que vão ser estudadas, né, vão ser levantadas, será o uso do solo, a questão dos dados demográficos, dados socioeconômicos, a questão das infraestruturas e as características das vias. A questão comportamental acabou ficando um pouco de fora, dado o momento da pandemia, então, a realidade não está bem como, né, como seria normalmente sem uma pandemia, então essa variável acabou ficando de fora. E o próximo passo seria identificar qual o método de caminhabilidade que engloba essas variáveis e para poder fazer uma mensuração dos resultados. O estudo ele será aplicado no município de Joinville. O município de Joinville ele se encontra ao norte de Santa Catarina. Apresenta uma população estimada em 600 mil habitantes e apresenta uma ocupação urbana espraiada, com vazios urbanos, tem baixa densidade. Aqui ao norte do município estão localizadas grandes indústrias, onde há uma concentração grande de empregos. E ao sul do município nós temos as moradias. E o que isso me gera? Isso me gera um movimento pendular, né? Sul-norte, norte-sul. E todo esse movimento, por conta da topografia local, né, e da configuração urbana, da configuração das vias, me dão um direcionamento ao centro da cidade, e isso acaba me gerando alguns problemas, vamos dizer, de congestionamento, de acidentes. Então, todo esse fluxo, obrigatoriamente, ele acaba sendo direcionado ao centro. Em relação à definição do método, os acidentes de trânsito, a coleta de dados, os dados eles são fornecidos pelo Corpo de Bombeiro de Joinville. Os dados eles são fornecidos em planilha Excel e foram disponibilizados pelo Departamento de Trânsito de Joinville, DETRANS. O período a ser trabalhado é de 2015 a 2019, são 5 anos. Já é possível identificar alguns padrões e ter um histórico e prever, né, também fazer questões.
Em relação à espacialização dos acidentes, foi feita uma coleta junto à Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, foi coletados os mapas, esse mapeamento dos acidentes, que foram fornecidos nos arquivos no formato shapefile, também dentro do período de 2015 a 2019, foi feita uma verificação desses dados, o que estava mapeado, ou com o que estava na planilha, enfim, dados que estavam duplicados, localizações que estavam também pontos, assim, tudo isso foi arrumado, verificado, né, e eliminado. E para a determinação dos hotspots, aqui eu trago todo o passo a passo feito para identificar esses hotspots. Então, aqui é um mapa com a inserção dos acidentes, colisões, somente com colisões pedestres, quedas, enfim. Então, esse aqui é um mapa que foi coletado junto, né, à Secretaria de Planejamento. Posterior a aplicada a ferramenta GIS Integrate, os dados, a distância utilizada foi de 200 metros para integrar esses dados do acidente. 200 metros foram utilizados porque na Lei de Ordenamento Territorial aqui de Joinville, o tamanho máximo de quadra é de 200 metros. Então, eu já corrigi algumas localizações, como é próximo da esquina, próximo de tal número. Então, isso acaba fazendo essa correção. Feito isso, aplicar a ferramenta Collect Events, que me dá a contagem desses dados integrados e me gera uma variável necessária para a aplicação dos hotspots, hotspots. Por quê? Porque como a gente tem aqui os acidentes de trânsito, cada ponto desse é considerado um acidente, né? Como não foi criado um P, então é necessário que eu tenha esse passo a passo para criar a variável necessária para a aplicação da ferramenta Hotspot, né, do GetOrG Star. Então, ela me gera os locais onde eu tenho essas grandes probabilidades de ocorrência de acidentes de trânsito. E, por último, é aplicado a densidade de kernel. Essa ferramenta, ela ilustra os locais com maior densidade de hotspots e me permite visualizar a região, né? Porque quando eu mostro o mapa de hotspots, parece que é o ponto em si que apresenta grande probabilidade. Então, quando eu falo da região como um todo, e o mapa de densidades, ele me permite essa visualização. Então, como a gente vê aqui, o de colisão, a gente tem centro-sudeste, né, sul-sudeste, e um pouco da região leste do município. Então, esse é o passo a passo que foi utilizado para determinar os hotspots. Agora, como o objetivo do trabalho da pesquisa trabalhar com os pedestres acima de 60 anos, foi feita uma população a fim de identificar alguns padrões. Com relação aos atropelamentos, né, com esses acidentes, com pessoas acima de 60 anos, a gente tem que eles se envolvem em mais colisões com carros e motos, né? Então, são os principais modais envolvidos aí nos atropelamentos. 99% das vítimas saem com algum tipo de lesão, né? Elas saem feridas. A faixa etária que mais se envolve em acidentes é entre 60 e 69 anos, sim, 79 anos. Acredito que por conta das condições físicas, né, que a gente vai perdendo um pouco a nossa mobilidade, então as pessoas vão saindo menos de casa. E as vítimas que mais se envolvem, né, 54%, são do sexo feminino. Então, o sexo feminino, nessa faixa etária, é a que mais corre riscos. A escolha do recorte local, o local a ser escolhido é aquele onde eu tenho um sombreamento, vamos dizer assim, de grande concentração de hipóteses, envolvendo as colisões, pedestres de uma forma geral, e pedestres acima de 60 anos. Então, aqui no mapa de colisões, como eu já expliquei, a gente, né, região sudeste, leste. No mapa de pedestres, a gente tem a região do centro se expandindo um pouco para os bairros que estão no entorno, e com pedestre de 60 anos, a gente tem o bairro centro. Então, por conta disso, né, dessa localização, o recorte será no bairro centro. Aqui eu trago um mapa esquemático
da localização dos hotspots com pedestres acima de 60 anos, onde eles foram, né, colocados. Não necessariamente os acidentes acontecem em cima do ponto, né, estão espalhados pela região. E dentro desses hotspots, as quadras do entorno, elas serão analisadas, levantadas, né, as variáveis escolhidas, elas serão levantadas nesses 3 pontos, né, mas a análise ela se dará no bairro centro como um todo. Os próximos passos, então, da pesquisa é fazer essa coleta de dados no recorte escolhido e mapear essas informações, verificar os resultados da aplicação do método na área central. Então, ali eu apliquei o método para o município como um todo. Agora eu vou pegar só a parte do centro e vou replicar esse método para ver se ele é válido ou não. Vou validar esse método. A complementação do referencial teórico, vou fazer uma complementação do referencial teórico e escolha de um índice para mensurar as variáveis do índice de caminhabilidade. Análise de resultados, fazer análise dos resultados, elaborar as conclusões e fazer possíveis sugestões de melhorias. Finalização do texto e defesa da dissertação. O que eu espero com essa pesquisa? Eu espero relatar a influência do ambiente construído na segurança dos pedestres acima de 60 anos. Espero indicar um método de análise para os entes de trânsito. Espero também indicar soluções urbanas para melhorar a segurança dos idosos e o redesenho urbano de Joinville. E contribuir com as pesquisas envolvendo mobilidade e envelhecimento populacional. O cronograma ele foi estipulado até o final, para ter finalizado até o final de setembro, né, com a entrega no começo de outubro, a banca no início de novembro e os ajustes até o início de dezembro. E seria isso, obrigada. Obrigada, Isabelle, pela explanação, né? Vou, então, passar a palavra para o nosso membro externo, para a Tatiana, professora Tatiana, que vem da UTFPR. Obrigada, Tatiana. Aí você fica livre, se quer que a Isabelle já te responda ou se responda no final, você define aí como ficar melhor para você. Tá joia. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Isabelle, pelo convite. É um prazer grande estar aqui, embora a gente esteja longe, assim, primeira vez que a gente está se vendo aqui, eu e Andréia, eu e Evandro, mas eu tenho ficado contente com as chamadinhas para as bancas, porque no fim é a maneira que a gente tem agora, mesmo online, mas é a maneira de conhecer vocês e às vezes participei de uma outra também, fazia um tempo que eu não via alguns professores, conheci um outro e tão bom, né? A gente ainda, apesar de toda a confusão, a gente ainda pode fazer um pouco disso. Opa, desculpe. E, então, assim, né, é telefone que toca, é filho que está aqui fazendo prova, e vão acontecendo mil historinhas. Bem, então, contar que, além de eu ficar super contente, porque, enfim, a gente tem essa oportunidade de estar junto aqui, rever a Isabelle e conhecer vocês. No caso, a Isabelle e eu trabalhamos juntas um tempão atrás, e é interessante de ver como que as coisas foram avançando, né? E também como a Isabelle criou um vínculo, né, com essa temática mesmo da segurança viária e dos modais ativos, né? Então, primeiro com a bicicleta, agora com o pedestre, né? Então, ela tem, acho que uma veia social mesmo, né? Bem aguçada. E o olhar dela, então, para a cidade, né? E para as pessoas, né? Mais vulneráveis no trânsito. Então, compartilho isso com a Isabelle, né? Então, também tenho trabalhado nessa área da segurança viária. E não sou professora da área de transporte ou de segurança viária, né, mas com esse olhar mais do urbano mesmo. E a Isabelle já, na época que trabalhou comigo, estava querendo muito explorar esse lado do ambiente construído, né, então agora vai vingar, né, Isabelle? Vai dar certo. Depois, acho que tua parceria aqui com a Andréia está dando muito certo,
Então, é só aqui meu papel, mais dar uma ajudinha para as coisas que, como sempre acontece, né, quando a gente está trabalhando com o aluno, a gente está tão envolto naquilo, né, tanto o aluno quanto a gente, que algumas coisas não consegue enxergar, né. E, então, realmente, como disse a Andréia, esse é um momento super interessante, super bom, né, a qualificação realmente é importantíssima, porque ela dá uma luz, né, para poder nortear vocês para o que vem, porque vocês precisam ajeitar. Bem, eu rascunhei aqui algumas coisas e também estou com o documento no PDF, né, que você me mandou, então é meio chatinho, porque você tem que ficar abrindo aquelas janelas, né? Mas tá lá, às vezes, assim, eu não vou falar dessas coisas, tá? Errinho de português, frase que não terminou. Para mim, nesta fase, é bobaginha, né? Mas daí você pega lá e vê, assim, tem bastante coisinha para ajeitar, tá? Mas eu não vou falar disso, então eu vou me ater ao grande da coisa, que acho que eu te ajudo mais. Então, a primeira coisa que me intrigou um pouco foi teu título, porque eu precisei ler o teu título mais uma vez, e mesmo assim fiquei na dúvida. Daí foi só quando eu cheguei lá no objetivo geral que eu entendi o que você... que está claríssimo no objetivo geral, o que você quer fazer. Mas aqui no teu título está meio... né? Acho que você quis inovar, assim, trazer de uma outra forma, mas daí piorou muito para o entendimento, não deu certo, né? E eu fiquei um tempo tentando reconstruir teu título, mas eu acho que do teu objetivo geral sai um bom título. Mas, enfim, podia ser, por exemplo, análise da influência do ambiente construído nos acidentes envolvendo pedestres idosos. Dá para mudar um pouquinho a maneira como você colocou no teu objetivo geral, mas é isso que tem que estar aqui, né? Então, mais parecido com o teu objetivo geral, por favor. Não inove muito, porque é fácil a gente se perder nas palavrinhas aí. Porque, veja, ambiente construído pela análise da caminhabilidade. Entendeu, né? Tá estranhíssimo. Bem, a minha mãe ligando agora. A professora quer que eu vá respondendo ou prefere que eu fale? Não, eu acho que não precisa. Acho que isso não precisa. Acho que você tem que rever com a Andréia mesmo, sabe? Aí, na tua metodologia, eu coloquei aqui. Assim, a tua metodologia, eu acho que não ficou claro para mim. Acho que você faz duas coisas na tua metodologia, mas acho que era importante você colocar isso para o leitor. E você traz tanto o estado da arte, desses assuntos que você ligou, né? Você fez um com o outro e tal. Então, você traz tanto isso, tanto o estado da arte. Gente, só vou desligar esse negócio aqui, só um pouquinho. Mãe branca, tá bom? Tá, beijo. Então, você traz tanto o estado da arte, quanto você traz também já uma análise, né? Você vai à procura da literatura para contribuir com a tua análise das variáveis que você precisa, né? Acho que você podia explicar isso melhor. Esse passo a passo, ele ficou meio confuso para mim, eu não sei nem, na minha cabeça não está bem claro também se teria que ser de uma outra forma, mas porque o que geralmente ocorre é você trazer mesmo o estado da arte, né? E daí você
um vai e vem, né? Quando você vai daí falar da tua metodologia, onde tem a ver com essa busca das tuas variáveis, enfim, e aí tem um resgate, né? Acho que desse material, né? E aí você vai amarrando tudo, né? Então, talvez seja isso, assim, que não ficou muito claro para mim, mas ou como eu devo sugerir para você, mas talvez seja esse caminho que não está tão bem colocado ainda. Mas está tudo lá, né? Aliás, você, assim, tem... A tua bibliografia está bem interessante e você, afinal, conhece a literatura, né? Então, acho que essa parte está bem boa mesmo. Mas aí, a maneira como você discorre é que eu queria chamar a atenção um pouco. Nenhum grande problema nesse nível, né, de você trazer fulano isso, ciclano aquilo, cada um é um parágrafo, né? Não é nenhum crime, não é nada, nenhum demérito, mas, dentro do possível, fica tão mais elegante, tão bonito. E claro, é um esforço a mais, né? Você deixar a coisa mais fluida. Então, é um pouco assim, é quase que uma criação tua, aparecendo a Isabelle, sabe? E não só fulano disse isso, ciclano disse aquilo, é um pouco a Isabelle nisso. Então, a Isabelle vai nortear como é que o leitor, sem ser, claro, tendenciosa, mas assim, como é que o leitor lê aquilo, né? Você junta mais as coisas, né? É uma diferença. Ele fica um pouco menos descritivo. Não é que vai ficar analítico também, mas aparece mais você. Eu acho que isso que eu senti um pouco de falta ali. Não sei se eu me faço clara, Isabelle, se você entende um pouco o que eu estou tentando. Então, assim, escrever nunca é fácil, né? Então, a gente trabalha uma vida e mesmo assim morre e não conseguiu ainda achar que tá bom o que a gente está fazendo. Mas é isso, é esse passo a passo, esse esforcinho a mais, né? Dentro do teu possível, aí você não tem tanto tempo também, né? Para trabalhar, e você ainda tem bastante coisa, mas te aconselho a fazer a tentativa, conversa com a tua orientadora, né, André, e esclarece o que é possível fazer agora. Eu também senti falta de você explicar um pouco melhor a história do hotspot. Eu lembro que nos nossos trabalhos lá atrás, a gente se bateu com essa história do hotspot, né? Porque não era claro, porque cada estudo traz de uma maneira, né? Mas você decidiu por algo e mesmo assim não ficou muito claro para mim por que você decidiu pela ferramenta lá do JetOrg. É isso, né? E, então, assim, explicar um pouco melhor entre as várias abordagens, né? Você traz essa, né, através dessa ferramenta, mas o que está por trás dela, né? Então, assim, ela traz um número, isso para mim ficou faltando, né? Que a gente trabalhou um pouco com essa coisa do número, né? Dos acidentes, né? Quantos acidentes em 3 anos, e tinha um número limite, assim, né? Um bottom line, assim, né? Tipo, a partir dali poderia ser considerado um hotspot. Então, isso, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa da leitura, eu não vi isso ali. Ou talvez, se não é essa abordagem, que eu realmente daí não conheço como é que ele faz, então é só por comparação, né? É um número maior do que o resto dos locais. Eu acho que essa parte você podia me responder. Fiquei meio perdida. Vou. Não, é assim. Nossa, tá dando eco. Eu vou fechar o meu aqui. Tá. Não, é
o que foi essa escolhida? Porque ele me traz os locais com maior probabilidade, né? Os locais que não foram ocorrências aleatórias, vamos dizer, né? Então, por isso que foi essa metodologia escolhida. Não necessariamente tem a ver com a quantidade dos acidentes, tá? Assim, não é aquele ponto que tem, sei lá, acidente. Porque tanto ali nos hotspots, eu lembro que o professor André até me perguntou, eu até tinha colocado os acidentes em volta, depois eu tirei para não direcionar esse pensamento para a quantidade de acidentes em si. Na verdade, ele vê aquilo que está fora da média, ele faz uma análise geral, né? Vê aquilo que está fora da média e identifica esses locais, né? Por exemplo, eu tenho acidentes, 6 acidentes, 1 acidente. Mas quando eu olho para o contexto, né, acaba sendo um local com a maior probabilidade de ocorrência, que não foi aleatório o número de acidentes. Então, é um local que tem essa chance que ocorra acidentes, diferente de outros locais, por exemplo, que às vezes tinha 6, 5, 4, mas acidentes aleatórios, não fugiam, né, da variável. Tá, entendi. E eu acho que tá lá, tá escrito, tá tudo. Sabe o que aconteceu? Então, foi a minha leitura, a minha cabeça. Que a minha cabeça estava esperando isso, que você aparecesse com um número mágico lá. Então, foi isso. Então... E a escolha disso foi por conta, né, do tudo que a gente fez lá em Curitiba. Realmente, a gente acabou usando com base o que alguns países estão desenvolvendo, né, mas isso vem sendo melhorado também nos outros países, né, a aplicação da identificação desses hotspots. Eu lembro que a gente usou a partir de 3. Né? Então, eu achei que esse fazia mais sentido. Eu até fiquei com vontade de replicar em Curitiba para ver como é que ficaria, mas aí questão de tempo, não fiz. Não, agora não é hora, Mas, olha, não, sensacional, né? Então, houve toda uma evolução. Acho que você devia contar um pouquinho essa historinha, sabe? Rapidamente, assim, né? Que as abordagens vinham vindo com essa coisa do número, né? E, de alguma forma, isso não é adequado, né? Ou tem seus probleminhas. Mas colocar um pouco mais sobre, sabe? Por que você escolheu essa ferramenta. Que só dizer que... enfim, né? Acho que você traz um pouquinho dessas outras abordagens, acho que esclarece mais aí, né? E dos probleminhas que tem ali. Acho que é bem importante, porque tudo vai se basear nisso, né? Então, essa tua escolha, eu acho que ela tem que colocar bem o argumento ali, tá? Bem, daí... Tá? Ok. Aí eu acho que eu vou para a parte da análise mesmo. Aí, veja só, pensando meio em voz alta aqui, você primeiro vai coletar os dados do Corpo de Bombeiros, né? Mesma coisa que a gente fez aqui, né? Coleta os dados do Corpo de Bombeiros, você vai ter os acidentes, mas aí você também vai ter esses acidentes nos mapas da prefeitura, né? E eu imagino por que se precisou das duas coisas, mas eu achei que não está claro no texto. Então, assim, acho que é importante você dizer que com os dados, que você não podia simplesmente ir lá na prefeitura e colher aqueles dados, porque faltam informações. Ali você tem espacializado, né, os pontinhos, mas você não sabe se é feminino, masculino, que idade, né? Então, você tem que casar as informações. Foi isso que você fez, né? Então eu acho que não está claro. E depois, veja, você coloca de alguma forma, mas uma muito concisa. Você precisa valorizar mais o trabalho que você fez, sabe? E também isso, veja, não é só valorizar e contar, né, a trabalheira, mas é também deixar mais pronta a tua metodologia, o teu passo a passo.
Então, na metodologia, eu acho que ainda está faltando um passo a passo um pouquinho mais detalhado, porque não é trivial fazer esse tipo de coisa que a gente fez e você está fazendo agora. Talvez agora você está tão dentro da história que isso não... né? Mas vai precisar, Isabelle, acho que detalhar um pouquinho mais, sabe? Porque é interessante que um aluno pegue, né, isso aqui. Até aquele dia que você me ligou, né, se perguntou de trabalho, né, aquele trabalho do... Esqueci de novo o nome dele, Jesus. Aquele dia eu tinha esquecido hoje também. Do Bruno Mota, né? Chega num grau de detalhamento ali, e daí dá para oferecer para um outro aluno, né? Dizer, ó, dá uma olhadinha ali, né? Que ali tem como é que resolveu isso. E é isso, né? Daí o trabalho serve para o outro, e isso é super, super importante. Então, te aconselho a deixar um pouco mais detalhado, né? E aí fica mais fácil do leitor entender por que você precisou de novo, né? Dos acidentes, né? Porque daí eles não estavam espacializados lá né? Então explica que o Corpo de Bombeiro não tem isso espacializado, né? Você, inclusive alguns você teve que descartar, acho que por causa da questão do local, né? Não sei se foi mesmo. Isso, então, é a questão do local, tem dados duplicados, por exemplo, é que de cada vítima, às vezes, que está no mesmo ID, então, às vezes é mapeado 4 vezes, não é isso, né? Então, esses detalhes tiveram que ser consertados. E daí, também, dentro do ArcGIS, a gente consegue jogar todas as informações da planilha acidente. Eu consigo fazer vários filtros, né? Consigo pegar só mulheres, eu consigo pegar, sabe? Então, isso tudo teve que ser feito. A professora Andréia tinha pedido realmente o detalhe, mas eu até tentei, mas aqui parece que é muita encheção de linguiça. Por isso que a banca é importante da qualificação, né, Andréia? Que a gente fala a mesma coisa que o orientador. Geralmente. Ai. Então, é isso mesmo, Isabel. Tá. Valoriza mais, viu? Bem, aí você traz... Eu já achei fantástico, assim, que na qualificação é sempre muito bom quando traz análise, né? Mas, assim, se não trouxe análise, ainda estando bem explicadinho, passo a passo, já dá, né, na qualificação. Mas ter trazido essa análise foi sensacional, porque daí a gente consegue também te ajudar mais, né? Então, quando você joga os mapas ali, tá faltando explicação, né? Tá faltando se discorrer sobre o centro, sobre aqueles locais ali do mapa, que ruas são aquelas, né? E acredito que você possa fazer isso olhando justamente já, focando, pelo menos, você não precisa só falar sobre as variáveis lá, mas eu acho que elas precisam ganhar um destaque, né? Porém, fiquei pensativa sobre o seu critério de seleção das variáveis. Porque o teu critério de seleção foi baseado nelas aparecerem no maior número de artigos, certo? Porém, você tem um objetivo que é olhar para o ambiente construído, a influência do ambiente construído. Então, veja que, embora a maioria aqui das suas variáveis tenham relação direta com o ambiente construído, as variáveis demográficas e socioeconômicas não estão diretamente relacionadas, né? Você tem que fazer um caminhozinho, né? Tem que contar uma historinha, tem que fazer ligações, né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso, tá? Então, primeiro, se esse teu argumento é o melhor argumento, então, né, de estar no maior número de artigos, e o que isso ajuda, afinal. Você vai ter mais informação? Diga, pode ser. Posso falar?
Não, o critério foi esse, né, as variáveis mais utilizadas, porque eu imagino que, como elas são as mais utilizadas, elas talvez representem melhor essa associação, né, entre os temas, né, ali. Então, eu imagino que elas contextualizem melhor também o ambiente, apesar de que, né, meu foco é o ambiente construído, mas acredito que esses outros dados, eles venham complementar essas informações. O melhor critério, os mais utilizados, não sei, foi o que eu escolhi, né? Dentro do que eu vi. Por mim, pegaria todas, mas também eu nem tenho todos os dados disponíveis também de algumas variáveis ali. Por exemplo, o volume de tráfego que foi utilizado, questões de viagens, então, eu optando por esse tipo de caminho, né? As que fossem mais utilizadas. E eu teria mais referências também. Então, mas os próprios índices de caminhabilidade, eles trazem o fator de ambiente construído, né? Trazem questões relacionadas ao ambiente construído. Né? E talvez, fazendo esse match, possa te dar um outro resultado, ou até validar o que você já encontrou. Teve um aluno meu, eu não lembro qual método que ele usou agora, já tem muitos anos também, mas eu lembro que tinha uma coisa a ver com a transparência das fachadas. E aí, ele, inclusive, não fez essa análise do ambiente construído. Ele deixou exatamente isso, ele deixou de fora, porque ele achou que era um pouco subjetivo. Então, acho que coisas assim, que talvez você queira escapar, né? Eu acho que não tem tanto tempo e tudo, né? Então, mas detalhar mais esse teu critério, sabe? Acho que dizer, não sei, não achei um bom argumento, um argumento forte, né? Um argumento forte, você colocar esses que, né, são os que mais aparecem como o argumento principal e vai definir tudo, tá? Pensa um pouquinho sobre isso e eu olharia bem agora para as várias possibilidades aí que a gente tem de índice de caminhabilidade e olharia daí para trás nessa literatura e tentaria fazer um match e achar um bom argumento aí. Uma ideia, tá? E aí, dentro dessas suas seus parâmetros, enfim, você tem diversidade do solo, características da via, dados demográficos e socioeconômicos e infraestrutura, certo? Aí, essa palavra, assim, características da via, assim, acho que tudo você precisa detalhar mais, né? Como é que você olha, que unidades são essas, como é que você analisa, né? Como é que esses artigos, então, trouxeram, né, essas coisas. Mas a infraestrutura me deixou meio de cabelo em pé, porque eu fiquei, meu Deus, o que isso quer dizer? Né? Uma coisa tão ampla. Você pode botar qualquer coisa ali dentro, praticamente. Então, o que é isso? Né? O resto eu consigo já imaginar, assim, como é que vai. Mas a infraestrutura eu fiquei achando amplo demais. E aí, então teria que trazer, já que veio da literatura, né? Que abordagens foram essas, né? O que é infraestrutura nesses artigos? Você quer responder isso? Eles trazem mais como questão da infraestrutura das redes mesmo, né? Que você tem de infraestrutura para o transporte a pé, para o cicloviário, para o ônibus, enfim, e a qualidade dessa infraestrutura. Daí acaba se confundindo um pouco também com as características das vias, na verdade. Assim, é uma autoria dentro dos artigos mesmo, né? De conceitos, assim. Mas seria basicamente sobre a infraestrutura de transportes. Entendi. Então, infraestrutura seria um universo maior
onde a característica da via estaria inserida, por exemplo. Isso. Só que daí alguns artigos, eles, nas variáveis lá, uns tratam de forma ampla, outros tratam de forma definida, assim, pegam um pedaço, sabe? Então, acabou confundindo mesmo. Eu acho que você precisa definir aqui, então, né, o que é infraestrutura, né, e que pode estar, então, característica da via junto aqui, ou então você tira, né, mas, enfim, tem que estar melhor definido o que é, que não fica claro. Acho que vai ser um passo importante mesmo você olhar para os índices de caminhabilidade disponíveis na literatura. Enfim, e daí comecei a falar isso porque eu estava dizendo para você dos mapas, né? Que então eu senti falta de mais detalhe, né? Sobre que locais são esses, né? Conseguir o leitor fazer um passeio por esses locais, né? Sem nunca ter estado. Então acho que você precisa trazer isso de uma forma rica, né? Que a única maneira vai ser mesmo se descrever, né? E talvez fotos, etc., ajudem, mas acho que você precisa realmente trazer em texto e focar, claro, né? Não só, mas acho que precisa daí focar nesses atributos que você escolhe, então, trabalhar no teu índice, então, né? Será que era isso? Acho que essa é a parte grande mesmo, sabe? Que eu tinha para falar. E daí tem coisas no texto, como eu disse. Inclusive, agora, quando você falou da rede, tem uma coisa no texto, não sei que página é, peraí que eu vou abrir aqui e já conto para você, que você fala de rede e eu não entendi o que era. Agora que você explicou o que é, mas veja, não está nada claro lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei em amarelinho. Tem que ser que começa o texto com essa história da rede. Cadê? Não sei se eu consegui achar agora. Achei. Deixa eu ver se você paginou aqui, que eu nem vi direito. Você não paginou, né? Ou tá em cima? Sim, tá em cima. Página 8. Na página 8, no último parágrafo, você põe as redes para o modo a pé. Eu achei tão estranha essa construção. As redes para o modo a pé devem possuir calçadas contínuas. As redes de transporte. Então, Às vezes faltam umas palavras, sabe? Porque você está tão inserida como se você estivesse conversando com alguém. Mas aqui você vai ter que colocar essas palavrinhas, repetir. Enquanto que a gente aprende, quando a gente faz redação lá, né, no primeiro, segundo grau, a gente aprende a evitar repetir, usar outra palavra, né, ficar trocando palavrinha. Aqui você tem que ser muito específico, você nem pode ficar trocando tanto, né, ou, às vezes não para trocar mesmo, porque confunde. Mas nesse caso aqui você tem que também dizer a coisa toda, né, rede de quê, e assim tem outros casos, sabe? Como eu disse, eu não quero me ater muito, mas esse me chamou a atenção agora quando você falou de rede, aí me veio essa frase. Mas eu acho que teu trabalho está bem interessante, acho que tem uma promessa aqui de ser um trabalho muito superior, né, àquilo que a gente fez, né, que foi tão incipiente lá atrás.
Então, parabenizo você, professora Andréia. Acho que está uma dupla boa. Obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada por todos os comentários, né? Com certeza a gente vai trabalhar bastante aí. Obrigada, Tatiana. Passo a palavra, então, ao professor Evandro para os seus comentários, arguições. Pronto, microfone aberto. Boa tarde a todos formalmente, então, agora, aos presentes. Agradecer a Isabelle pela possibilidade de podermos conversar. Essa é uma conversa, um ajuste de linhas, vamos chamar assim. Imensamente grato também pelo estendendo, então, o convite, né, à sua orientadora, que fez a indicação também, Andréia, colega querida aqui do programa, e a Tatiana, que eu acabei de conhecer hoje, muito simpática, de Curitiba, apesar do frio que ela tá parecendo estar aí, né? Eu achei ela muito calorosa e compartilho de muitas, particularmente das primeiras colocações que ela fez. E aí eu começaria a minha fala nesse sentido, porque, Andréa, recentemente eu e a Andréa fizemos uma banca enfim, privada e para definir um prêmio, enfim. E aí eu falei uma coisa e logo ela, lá do outro lado, tinha falado a mesma. Então, os professores, eles conseguem enxergar coisas que os alunos não conseguem enxergar com uma agudez maior, vamos chamar assim, né? Então, quando algo é muito nítido, é fato, a gente já saca no ar. É quase como se a gente trocasse olhares, né? Então, eu sinto isso também na fala da Tatiana. Compartilho a ideia, então, portanto, com a Andréia, para ela relembrar aquilo que a gente vivenciou, né? Quando há uma sintonia, uma simbiose, ou sei lá o quê. Mas é que a leitura do trabalho é uma peça, né? Enfim, ela é una. Então, ela possibilita que a gente possa se debruçar nela de uma forma mais fechada, mais encapsulada, mais embalsamada, e aí na hora em que você apresenta, esse trabalho começa a tomar um outro corpo. Então, quando a professora Tatiana fala, eu sinto falta de você aqui no trabalho, né? Eu também sinto. E eu queria saber qual que é a tua formação. Sou arquiteta, né? Trabalho aqui na Prefeitura de Joinville, trabalho na parte de planejamento urbano. Eu me formei em 2011, 12, ali, no Paraná. Pronto. Obrigado, Isabela. Então, enfim, você é arquiteta. E o que eu achei ao longo do trabalho é que, como arquiteta, você lançou muitos dados e trouxe muito pouco do que é talvez mais importante no teu trabalho, que é o que eu vou colocar agora, tá? Tá lá na introdução, no primeiro parágrafo, página 8, né? Com o aumento dos automóveis nas cidades, registrou-se um crescimento no tráfego e no índice de acidentes de trânsito. O medo de sofrer uma ocorrência cresceu sobre pedestres e ciclistas, impactando-os negativamente em seu deslocamento. Para que as pessoas, então, se apropriem do espaço urbano, é fundamental sentirem-se seguras, tornando a cidade atrativa, seja pela segurança percebida ou vivenciada. E essa palavra, para mim, vivenciada, ela é fundamental no teu trabalho. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, e começávamos isso, né, na fala, de total encarceramento. E a minha colega Tatiana falava, poder dar uma caminhada em torno do quarteirão é talvez mais importante do que água. Veja, né? Só que isso não é só uma caminhada, isso é uma possibilidade de vivenciar o lugar, de vivenciar a cidade.
né? E o que eu senti falta no teu trabalho é dessa humanidade, né? Você está falando de pedestres, mais especificamente de idosos. Eu não vi nenhuma imagem nesse sentido, nenhuma qualificação de quem é essa pessoa, né? Ou de quais poderiam ser, de quais as debilidades dela, de quais as dificuldades. Eu estou muito preocupado hoje em dia no projeto em ouvir um pouco o outro, em encontrar o desejo do outro, né? O que o outro deseja? Porque o planejamento das cidades, ao longo dos últimos anos, ele se pautou por uma ideia de planificação zoneada, no caso do Brasil, especificamente. Isso deriva do Zoning. O Zoning era um sistema, não vou dar aula, mas assim, era um sistema que fazia com que a gente, lá nos Estados Unidos, fazia com que se pudesse liberar usos ou não. Usos indevidos estavam fora, né, desse processo. Então, isso foi apropriado aqui no Brasil de uma maneira também para tirar cortiços, pessoas indesejáveis, fazer embelezamento urbano, enfim, por aí afora. E depois assimilado, claro, né, nos moldes da Carta de Atenas, Brasília, a grande expressão desse sentido, né, do zonear, e o carro em primeiro lugar. E o carro em primeiro lugar, e o carro em primeiro lugar, e a gente está observando, então, portanto, nesse trabalho, uma discussão que diz respeito a como esses espaços têm uma possibilidade de acontecer, então, portanto, essas ocorrências, né, acidentes ou coisas, situações que são trágicas. Mas vamos olhar por outro lado, né? E aí eu não consegui ver. Eu não consegui ver Joinville. Eu fui a Joinville uma vez. E eu não vejo Joinville no seu trabalho. Você apresenta um mapa mais completo agora na apresentação, que não está no teu trabalho. Algumas imagens, né, que eu não sei de onde de fato, na tua apresentação, eu não vi a fonte, da coisa do ciclista, né. Eu não tenho dados, por exemplo, claro que não é esse o objetivo do trabalho, mas eu não tenho dados de onde existem ciclovias, quantas. Sim, eu acho que mereceria uma caracterização da cidade de Joinville, entendeu? Talvez para começar a humanizar o teu trabalho, para começar a ir de encontro ao teu objetivo final lá, que é... eu vou rolar, veja, eu comecei, de fato, do princípio, mas eu queria, de fato, começar do fim no teu trabalho. Porque eu li uma coisa aqui no fim que eu acho que é importante, que é o item C, do Resultados Esperados, da página 45. Indicar soluções urbanas para melhorar a segurança dos idosos e o redesenho urbano de Joinville. Veja, é isso, de fato, que você vai propor? Vai ser uma possibilidade aí de vislumbrar novas estratégias espaciais, né? Então, é preciso a gente ter assim, bastante parcimônia também. Nós estamos numa dissertação de mestrado, e eu estou dizendo, ela não pode ser só dados, ela tem que trazer uma coisa mais humana, ela tem que trazer esse espaço que é da vivência, da tua vivência na cidade. Você trabalha já com esses dados no teu dia a dia, pela tua função aí, eu acredito, então você está muito familiarizada com isso, mas eu particularmente nessa banca, estou mais preocupado com isso, tá? Cidades para pessoas, tá bom? Que é um livro, acho talvez um dos únicos livros que eu conheço na bibliografia, porque eu trabalho com caminhabilidade, mas no sentido mais de cognição desses espaços, e aí eu estou trazendo tudo isso para a minha praia,
E também no sentido de poder projetar esses espaços de acordo com, muito mais com o desejo das pessoas que usam do que com os desejos ou as ideias dos arquitetos que outrora pensaram pelo zoning, pelo planejamento modernista, mais recentemente por uma tentativa de reavivar a rua, que, na minha opinião, não funcionou, né? Especialmente no momento mais pós-moderno, vamos chamar assim, né? Vamos trazer à tona, então, a cidade mais tradicional. Mas não adianta a gente simular uma cidade, ou querer uma cidade que seja efetivamente eficaz, né? No sentido de uma rememoração que não existe mais até agora. As pessoas estão cada vez mais dentro de casa e aí a gente nem sabe se quando tudo isso acabar, de fato vão existir estruturas que antigamente existiam, porque muita coisa vai ser eliminada. As empresas, pelo menos, eu acho que muitas delas vão optar a não ter mais sedes, né? E as pessoas cada vez mais vão trabalhar em casa e vão precisar dessa caminhabilidade no teu entorno, né? Na tua área mais próxima. E para os idosos isso é fundamental, né? Por quê? Porque é o passeio no quarteirão que ele faz. E aí, pelo que você mostrou aí, que são as áreas centrais, talvez é quando ele sofre acidente quando ele se distancia da sua quadra ou do seu quarteirão. Eu não sei, estou imaginando, tá? Poderíamos verificar isso também. Mas quando ele se distancia do seu lugar, e aí o espaço começa a ser um outro espaço que não é de familiaridade dele, que tem uma outra lógica, que não é mais da tranquilidade da quadra, do passeio, de passeios mais largos, as faixas de pedestres, o barulho, a sinaleira, isso tudo confunde, enfim, e mais agitação, e aí então você tem a ocorrência de mais acidentes, e, para além disso, o fato das pessoas cada vez mais no trânsito não respeitarem os pedestres, ou seja, as cidades elas não deveriam ser pensadas para os carros, mas para as pessoas, né? E então, dito tudo isso, que para mim é uma introdução e ela é importante, a Andrea talvez vai entender isso que eu estou falando, né? Porque eu quero humanizar o teu trabalho, entende? Quero trazer essa parcela de contribuição para você poder não enxergar só pelo ArcGIS, mas também enxergar pelo viés do idoso, né? Se colocar no lugar dele. Quais seriam as deficitariedades desses espaços, nesse sentido? Porque aí sim a gente conseguiria, de fato, a Tatiana caiu, mas de fato conseguir uma projetação desse novo redesenho urbano, dessa nova cidade que a gente imagina. Porque senão a gente vai continuar mitigando o problema, né? Nós estamos mitigando o problema. Então eu concordo em gênero, número e grau que você precisa aparecer não só na metodologia, mas precisa parar de chover autores uns atrás dos outros, né? Sabendo quantos autores foram citados nos periódicos CAPES, etc, etc, assim. E aí eu vou para o título, né? Concordo em gênero, número e grau com a Tatiana, né? Ambiente construído pela análise da caminhabilidade em hotspots de acidentes envolvendo pedestres em Joinville. Primeiro, ambiente construído. Não dá para a gente simplesmente caracterizar essa palavra composta, né? Como você fez, buscando lá nos periódicos da CAPES, quantas vezes ela é citada. Qual a lógica disso? Né? Qual a lógica de se construir um ambiente que seja, de fato, relevante? Vamos penetrar em um texto de um autor, ou que seja, e vamos tentar esmiuçar coisas que sejam importantes dentro dele. De uma maneira mais qualitativa e menos quantitativa. Então, eu vejo no teu trabalho uma necessidade de quantificar muito grande e uma
ineficácia em qualificar. Tá? Então, a ideia de caminhabilidade é a mesma coisa. Você aparece com alguns autores, mas assim, o Gell aparece, inclusive, na página 20 e poucos, aí, com o nome errado. Giel, ele aparece, eu acho, citado. E aí, o que acontece é que você não entra nessa discussão do que é essa cidade para as pessoas, sabe? O que é pensar Joinville para as pessoas? O que está errado em Joinville? Aí eu fui para Joinville. Eu sei que Joinville é uma cidade plana. Estou errado? Estou errado? Não. Não, Estou certo? É verdade. Então pronto. É uma cidade que possibilita um alto grau de caminhabilidade. Mais do que isso, ela é ciclável, né? Mas ela é também a maior cidade do estado de Santa Catarina. Eu não sei qual é o número da frota, de cabeça agora, você deve ter citado em algum lugar. Se não citou, eu não sei. Mas o fato é que talvez esteja pau a pau com a capital, ou até mais, pelo número de habitantes, né? Então, olhando para o teu título, eu vejo, concordando com a Tatiana, que ele está absolutamente equivocado. Porque falar de ambiente construído logo ali não é a tua estratégia, porque isso seria amplo demais para uma discussão. Poderia focar na ideia de caminhabilidade, mas aí aparece um outro problema, que é esse tal de hotspots. Tá? Aí eu fui lá aonde está o hotspot e tal, você qualificou tudo direitinho, eu até marquei a página, né? São os mais... os que há valores mais altos e o cold spots, valores mais baixos, como você disse, né? Que apresenta, então, dentro dessa sistemática aí de pontuação. Hotspot, para mim, é outra coisa. Então, deixar muito claro para o leitor essa metodologia, né, que está sendo, essa terminologia, melhor dizendo, que está sendo trabalhada, e dentro do trabalho, não no título, de forma alguma isso aparecer no título, porque hotspot para mim é ponto inteligente de onde você tem internet na cidade. É outra coisa. Que é amplamente divulgado. Aí todo mundo vai buscar, que nem se fez lá nos periódicos ou nas teses e tal. Hotspot vai aparecer o teu trabalho. Aí todo mundo vai entrar e não vai encontrar o que queria. É uma outra coisa, né? Que é o jargão, na verdade. Eu não sei se eu estou sendo chovendo no molhado, mas assim, eu estou te mostrando como no título, em um parágrafo, a gente pode trazer, de fato, a importância do teu trabalho para um outro lugar, né? Porque aí aparece no título também Joinville. E Joinville eu não vi Joinville. Eu já falei isso, né? Então, recapitulando, o leitor precisa saber o que é Joinville. O leitor precisa saber o que é esse histórico de planejamento de cidades que é ditado pelo automóvel e que vai redundar, então, numa planificação cada vez mais que menospreza o pedestre, e como fazer para que a gente possa recuperar essa cidade para o pedestre. E aí vamos, então, identificar quais são esses lugares de maior incidência, quais são as características deles, fotografando esses espaços, identificando esses espaços. A Tatiana já falou isso. Não é uma descrição pura e simples, escrita, é uma descrição em imagens, tá? Que vem talvez com colagens, que vem com aberturas de folhas maior, para você identificar essas coisas, esses lugares qualitativamente. Como é que eles funcionam? Tem faixa de pedestre? Não tem faixa de pedestre? Ah, mas Evandro, tem a pandemia, a gente não pode sair na rua, essa coisa toda. A gente sai na rua, né? A gente sai de máscara, né? E dá para identificar alguns desses lugares. E hoje tem uma coisa que é incrível, que é o Google, né?
Você consegue ver coisas no Google para além do que você gostaria de ver até, às vezes. E aí você vai conseguir identificar, você pode fazer croquis desses lugares, né? Trazer o teu lado arquiteta para a cena, né? Humanizar o trabalho, tirar um pouco dessa coisa de dados. Eles são importantes, vamos identificar quais são os espaços, mas assim, quais são também os problemas desses? Por que isso acontece aí? Será que a gente não tem que identificar também? São todas indagações minhas que você vai trabalhar com a tua orientadora. Isso não é uma fogueira, né? Que a gente vai dizer, não, o teu trabalho ele não funciona. Não é isso. É que a gente precisa trazer o teu trabalho, para trazer a cena do teu trabalho, essa Isabelle que está escondida, é a Isabelle arquiteta, né? É a Isabelle que está no Instituto de Planejamento, é a Isabelle que vai ser determinante em algumas questões futuramente, provavelmente na cidade de Joinville, no sentido de humanizar a cidade, né? No sentido de traçar novos rumos. Porque, quer queira, quer não, nós aqui na UFSC estamos formando os novos quadros, seja das prefeituras, seja das escolas, não é? E nós estamos formando alunos que precisam, de alguma maneira, repensar o espaço onde a gente vive, porque até agora, até esse momento, a gente não foi tão... Apesar de ter sido muito feliz na cidade, a gente não foi muito feliz do ponto de vista do planejamento arquiteto, né? Tudo que o arquiteto, de fato, fez, veio dando muito errado até agora, né? Hoje o Jaime Lerner faleceu, eu gostaria até de registrar isso, que é uma grande perda para o Brasil, para a arquitetura, apesar de não compactuar com algumas coisas que ele compactuava, eu acho que ele tem alguns exemplos que foram muito positivos para Curitiba, até no sentido de pensar essa cidade de uma outra maneira. Claro, toda uma estratégia também estava por trás, efetivamente, né? A gente pode pegar a bibliografia e ler isso amplamente, mas se pensa a cidade para o transporte público, né? O que no Brasil, né, é muito raro. A gente só pensa em automóvel, né? Pouquíssimas linhas de metrô. E aí, como é que a gente pensa Joinville? Como é que a gente pensa Joinville para os pedestres, não só para os idosos, para os pedestres nessas áreas centrais, que são áreas mais complicadas? Como é que a gente redesenha essas áreas mais complicadas e que há um número maior de acidentes? Vamos fechar essas ruas? Né? Não, vamos criar outros dispositivos. Quais seriam esses dispositivos? Você identificou que nessas áreas há maior incorrência de acidentes. Muito bem, cruzou os dados, etc. Agora, como é que a gente também responde com o nosso papel de arquitetos, né, para essas singelezas que são tão difíceis hoje em dia de serem trabalhadas pelas prefeituras, né? Por que há tanta resistência em fazer coisas que às vezes são tão simples, né? Poder viabilizar um passeio, né? As nossas calçadas. Muitas vezes os idosos, as pessoas no geral, elas tropeçam na calçada, caem e se machucam, ou topam com algum veículo exatamente por ter tropeçado em algum lugar, ou etc. Assim, é tudo uma asfalto de péssima qualidade, tudo vem barateado, tudo vem sucateado para a gente. Não é um desabafo, não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: olha, teu trabalho é muito importante para Joinville, né? E vamos dar o devido grau a ele, né? Talvez não sei se seja só idosos, talvez não sei se seja só usar esse dispositivo de mensuração, por isso é que eu estou dizendo em relação à qualificação. Vocês,
a qualificação no sentido não dessa banca, mas a qualificação de qualidade, né? Qualitativa. Vamos qualificar esse hotspot, vamos identificar de uma maneira mais ampla. Mas é nesse sentido que eu queria abordar, sabe? Talvez trazendo à tona o nosso compromisso social do arquiteto. É isso. Isabelle, quer comentar alguma coisa? Não, eu agradeço os comentários do professor, eu acho... Essa sempre foi uma preocupação minha, na verdade, de não fazer relatório técnico, né? Eu acho que essa parte qualitativa, sim, ela é bem importante. Antes, a ideia era também fazer essa visita à campo, mas identificando a forma como o pedestre se locomove nesse espaço, né? Mas aí a pandemia também, ela acaba prejudicando isso, porque o movimento nas ruas já não é mais o mesmo, ter a pandemia. E ver como que o idoso se comporta, enfim, teria uma entrevista com essas pessoas, mas isso tudo acabou tendo que ser suprimido. Mas vou levar, sim, em consideração tudo que foi dito, vou tentar escrever de uma forma mais solta também, né, não tão rígida ali com as citações, e vou tentar trazer um pouco mais essa parte qualitativa, assim, né, das visitas em campos, enfim, nem que seja um caminho. Vamos ver o que será, né? Depois a gente conversa. Obrigada. Muito obrigada, professor Evandro, pelas considerações. Eu sei que bom, na qualificação, normalmente o orientador ele não faz uma articulação, mas eu gostaria só de falar um pouco sobre a banca, muito breve, assim, né? Mas essa banca, ela está sendo muito importante em todo o processo da Isabelle, porque a Isabelle ela tem um perfil enraizado nela muito técnico, né, que está ali nessas análises de dados, então isso flui com ela muito natural. É interessante porque ela, em princípio, ela queria trabalhar com as interseções, porque o problema estão nas interseções. E aí, quando ela começa a analisar os dados, ela vê que os acidentes não acontecem nas interseções, acontecem no paralelo, né, no meio dessas vias. E aí o questionamento foi: por que será que esse movimento da pessoa faz com que ela atravesse no meio da quadra, né? Então, quem é essa pessoa? Então, toda essa articulação que o Evandro está comentando ali do cognitivo. Então, a importância de trazer, de entender os dados, né, de como eles são conceituados, qualificados, quantificados. Precisa-se ter um método para isso, porque aí dentro de uma prefeitura se conseguirá fazer essas verificações, mas a compreensão da pessoa e como ela vivencia então esse espaço. Então eu vejo que as contribuições da banca, elas vêm muito em decorrência também das inquietações que a Isabelle já está vivenciando nesse seu processo, né? E perder o medo do qualificar a pessoa, né? O medo de vir e de falar. Então isso é bem interessante. Eu realmente estou gostando muito da banca nesse sentido, tá? Quero novamente falar e agradecer que esse processo da escrita realmente ele não é fácil, né, Isabelle? Mas ele vai melhorar muito. Tá? Eu não sei se alguém dos presentes, né, aqui no Posar, que a gente tem de praxe também verificar se alguém gostaria de falar ou de argumentar algo sobre a apresentação da Isabelle. Não? Se não, eu vou fazer como eu comentei, eu vou criar uma sala de apoio onde nós seremos abduzidos, então, para essa sala, certo? Isabelle, permaneça aqui, não vá embora. Nós fecharemos as nossas câmeras, vamos lá e logo voltamos, ok?
iniciando a minha câmera aqui. Já fomos abduzidos. Já, né? Vocês me ouvem? Acho que eu não tô te ouvindo, Andréia. Oi. Ah, pronto, tá? Agora melhorou? Não? Tudo bom? Pronto, cheguei. Sim, a Andréia tá... Fantástico esse sistema. Achei maravilhoso. É bom. Eu tô com A Andréia tá sem áudio, problema no meu Andréia. áudio. Uhum. Pois é. Eu não sei. Deixa eu desligar isso aqui. Melhorou o áudio agora? É. Tirei o microfone. Aí, provavelmente é isso. Nossa, muito bom. Muito obrigada pelas contribuições todas. A escrita para a Isabelle é um trabalho muito árduo, né? Porque como ela trabalha muito com dados, então ela muitas vezes só consegue trabalhar os dados e consegue fazer de uma forma muito ágil, né? Esses mapeamentos, é o que ela gosta de fazer, então a gente tem que sempre puxar ela um pouco mais para trabalhar essa relação do experimentar. Mas ela é uma pessoa muito dedicada, né? A Tatiana conhece, eu acredito que melhor do que eu, né? Bem, bem dedicada. Teve algumas perdas no meio do caminho e familiares e isso deixou ela com um pouco de medos, sabe? Eu vejo que ela mesma comenta, né, que ela era uma e agora é outra pessoa. Então ficou com certos receios e medos, né? Mas ela, desde que a gente começou o trabalho, já tem melhorado bastante. Só para fazer essa última explanação, assim. Vocês consideram o trabalho aprovado, reprovado? O que vocês consideram do trabalho? Ixi, peraí. Nossa. Aham.
Eu acho sempre bom quando a gente traz bancas assim, sabe? Quando não é só um único olhar, porque daí a gente constrói mais, né? É claro, a gente muitas vezes não consegue aprofundar numa ou noutra, mas a gente faz com que eles consigam desenvolver um pouco mais, uma amplitude maior do olhar, né? Acho isso bem, bem interessante. Na ata aqui da banca, pede para que a gente sugira as recomendações. Vocês querem colocar algo bem específico? Eu acho que o título é importante a gente colocar aqui, né? Essa revisão do título. Como hoje a gente tem a gravação também, então acredito que a gente não precisa especificar tudo na ata, mas seguir as recomendações da banca, de acordo com o que foi exposto. Isso, né? Eu acho que fica um pouco mais. Fica melhor, né? Isso eu acho que é uma coisa boa da gravação também, porque daí eles podem ir novamente ver, rever, né? Não precisa anotar tudo, então uma coisa boa da pandemia também. Então, ótimo. Podemos. Né? Isso. Exatamente, com os cortes de verba, a gente vai inclusive conseguir facilitar algumas coisas, né? E alguns intercâmbios também com outros professores de outros lugares, assim, acho que isso vai melhorar bastante, vai ser bom. Então tá, então eu vou desabduzi-los. Ah, muito obrigada, eu sempre gosto de participar de bancas com o Evandro. Eu participei de 2 bancas com o Evandro já. Foram muito boas. Exato. Muito obrigada, Tatiana. Nossa, sabe que eu estou tentando lembrar o nome de uma professora com quem eu trabalhei em Curitiba, que está no TFPR também, ela é esposa do Saboia, ela era da Unicuritiba. Não me lembro, mas quando. Isso, a Thaís. Exatamente. Adoro a Thaís. Então, eu fui colega da Thaís por um tempo, porque eu fui a primeira concursada do curso de arquitetura da UTFPR. E eu já fiquei comigo ali. E a arquitetura, o curso de arquitetura ficava dentro de um departamento que já tinha engenharia civil, o departamento de construção civil. Então, eu fiz esses 2 cursos, engenharia civil e arquitetura. Adivinha o que deu, né? Aí os arquitetos resolveram sair e montar seu próprio departamento. E eu não fui, eu fiquei de casa. Todo mundo podia decidir. Menos os arquitetos. Eu fui ali, e eles ficaram cá. E eu fiquei, eu e mais 2 arquitetos. Não, mas foi, e alguns engenheiros foram também. E agora eu não vejo mais saídas, assim. Eu trabalho mais com ela, assim, né? Sim. Mas não sou bem engenheiro. Olha. O bom é que as reuniões são muito liberadas, super objetivas. Puxei caminhado. Isso é verdade. Isso é um problema nosso, né? Não, é verdade. Mas, então tá. Então eu vou voltar a nos abduzir para a sala principal, certo? Ou se vocês quiserem só sair aqui e irem para lá, também vai funcionar. Mas eu já abduzo vocês lá. Muito obrigada. Por favor. Vou testar meu som aqui. Conseguem me ouvir?
Sim? Ah, então ótimo. Deixa eu pegar aqui. Então, Isabelle, vou só ler para a gente ter isso gravado, né, contextualizado. O exame de qualificação de mestrado da Isabelle Costa Luiz, com os avaliadores da banca, o professor Evandro Fiorentin, a professora Tatiana Maria Cecigada, analisaram e avaliaram, né, o trabalho, na verdade, ambiente construído pela análise da caminhabilidade em hotspots de acidentes, envolvendo pedestres em Joinville, na data de hoje, e consideraram, né, a sua banca de qualificação aprovada. E a comissão sugere principalmente uma revisão do seu título e que faça análise das arguições que foram apontadas no dia de hoje e também contempladas na gravação, tá bom? Parabéns, Isabelle. Uma etapa cumprida, uma etapa vencida. Parabéns. Obrigada. Exatamente. Confia, vai dar conta, com certeza. Pois é, bem lembrado. Se precisar, fica à disposição, tá? Não, já tirei um print screen da tela aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Eu, na sequência, já mando a ata daí para a banca assinar e para a gente dar sequência, então. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Muito obrigada. Tchau.